Fala galera, estamos aqui no podcast Papo com Gestor, hoje na Faz Capital. Então acompanhe que vai estar bem legal. E hoje a gente vai fazer uma conversa então com o Ângelo e com o Lucas, que são os gestores aqui da operação, e a gente veio conhecer um pouco mais deles. Se quiserem se apresentar em 30 segundos, de onde vem? Meu nome é Lucas Ferraz, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Rio Pardo, mas moro aqui há 20 anos e estou no mercado financeiro há 14 anos, 15 agora, né? Viramos o ano, já são 15 anos de mercado financeiro. Eu consegui em menos de 30 segundos. Meu nome é Ângelo, eu não sou originalmente do mercado financeiro, eu venho do jornalismo e estou no mercado financeiro desde que a Faz existe, um pouquinho mais, então 7 anos, 8 anos. E sou de Rio Grande, interior do estado aqui, mas moro em Porto Alegre também minha vida inteira praticamente. Legal que todo mundo é do interior, né? A gente tem. É que o pessoal do interior veio para Porto Alegre para trabalhar, para fazer acontecer. Geralmente não tem muita opção no interior. Foi o meu caso, por exemplo. É verdade. Bom, e já entrando nesse assunto de como tudo começou, eu tive aqui na outra vez, eu lembro por cima que foi da garagem da tua casa, fui o Taiguara, se quiser contar um pouquinho mais dessa história e também falar um pouco do Taiguara, já que ele não tá aqui no podcast. Eu e o Taiguara, nós somos amigos de infância, né? A gente é colega desde a terceira série do primário. Então, em 2016, o Taiguara resolveu migrar para Porto Alegre, de Rio Pardo. Eu era gestor de um escritório aqui em Porto Alegre, credenciado na Guide na época, e consegui um emprego para ele de assessor, ele tirou Ancor, tudo. E aí, a partir daí, a gente já começou a pensar em ter a nossa própria empresa, né? Na realidade, a ideia partiu do Taiguara, mas eu que tinha os clientes, então a gente uniu forças e no início, como a transição entre sair do escritório, sair do contrato social, abrir a nossa empresa, né, e credenciar na corretora, demora mais ou menos 3 meses, demorou. Então a gente ficou ali de dezembro a fevereiro trabalhando na sala da casa do Taiguara, era um apartamento alugado ali no Moinhos. Bem bacana, grande o apartamento, então a gente ficava na sala ali, morei ali com ele praticamente no início, né, porque a gente trabalhava direto. Foi ali que o Ângelo foi contratado, inclusive, nessa sala, né? Sim, minha entrevista foi lá. Cheguei no alto de janeiro lá, eu acho. Janeiro. 45 graus em Porto Alegre, de camisa, né, calça arrumada, né, conversar com os guris. Já conheci eles de antes, né. Cheguei lá, o Taiguara de camiseta no sofá, o Lucas arrumado de gravata ainda na época no computador. E o Taiguara de regata, bermuda e chinelo. Quando a gente ia almoçar, eu falava pra ele, fica longe de mim, se um cliente vir, vai achar que tu é um mendigo. E tu achando que ia chegar no escritório, chegou na casa dele. Não, já sabia, porque né, eu já tinha conhecido o Lucas e o Taiguara no escritório que a gente estava antes, eu trabalhei junto com eles um tempo ali. E aí o Lucas me chamou em janeiro, né, assim que fechou a operação, ele me ligou pra gente conversar, já dizendo, né, que estavam pensando em estruturar a operação. E aí, eu ia arrumado, né, não ia... É uma entrevista? né? Né? Era no mínimo uma entrevista, tipo, os guris já me conheciam, mas eu pensei, eu vou ir apresentável, né, o mínimo que eu vou fazer é isso. E cheguei lá e eu vi que, talvez eu tenha sumido a régua um pouquinho demais, podia ter ido mais tranquilo. Não, mas eu estava bem apresentado também. Verdade. Eu atendia os clientes, então, como a gente estava sem acesso à conta dos clientes, eu tinha que visitar eles pessoalmente para poder fazer alterações de carteira e tudo que eram necessárias. Então, foi um momento de transição que foi difícil, mas também foi bem desafiador, assim, e eu te digo que nos ajudou bastante também, porque a gente já começou na adversidade, então tudo que veio depois era benefício. Quando tu começa de baixo tem isso também, tu dá valor para todas as pequenas conquistas. Em que ano que era isso? Eu me perdi um pouco agora. Foi final de 2016, início de 2017. Nosso CNPJ, o primeiro, saiu em fevereiro de 17. Então agora a gente comemora 7 anos, né, de Faz Capital. E a entrevista do Ângelo foi engraçada, porque eu falei para ele, tá contratado e tudo. Eu sabia que ele tinha um perfil mais operacional, mais técnico, e a gente precisava disso, porque eu estava cruzando na área e correndo para cabecear, né? Eu precisava de alguém para cruzar para mim. E o Ângelo caiu como uma luva. O Taiguara cuidava da parte administrativa, então tinha bastante coisa a ser feita também nessa área. E eu cuidava do comercial e o Ângelo do operacional e técnico. Aí eu falei, tá contratado, o salário é R$ 1.500.
E o Taiguar pulou lá de trás na mesa assim e falou: não, a gente não tem dinheiro para pagar ele agora, só em março. Daí eu olhei pro Ângelo, putz. Daí o Ângelo falou: não, para vocês eu trabalho até de graça, eu quero estar junto. E assim segue, até hoje. Não, mentira. Já ajustou isso aí, tá tudo certo. Não, hoje ele é um sócio relevante da FAS, é gestor também conosco, é peça fundamental na gestão do negócio. Então, ele construiu isso desde o início também junto conosco. Eu acho legal isso que o Lucas traz, os 2 pontos, né? Essa dinâmica que a gente montou no início, né, de ter, né, o Taiguar mais numa área mais administrativa e pensando em como organizar a empresa, e eu e o Lucas mais no front, né, o Lucas com os clientes, fazendo relacionamento, e eu dando esse suporte com a ideia de deixar ele, né, dele ter tempo hábil para fazer esse relacionamento, que é, acho que de longe o mais importante na assessoria, né, pelo menos acho que é a visão que a gente tem, essa qualidade de atendimento. Querendo ou não, é como a gente estruturou a FAS dali em diante. Então a gente sempre teve uma preocupação muito grande, né, em replicar esse modelo que a gente viu que funcionou muito bem lá no início, né, de ter áreas, né, ter um suporte muito bom para o assessor conseguir focar em atender bem o cliente, estar próximo do cliente. O perfil da empresa sempre foi, e eu digo com tranquilidade isso, muito contra a minha vontade, porque eu sou mais acelerado, então o Taiguara é mais ponderado, o Ângelo também. Eu brinco que o Ângelo é a minha consciência, né? Então quando eu estou fazendo alguma coisa que eu acho que, pô, isso aqui talvez é contestável, eu pergunto para ele antes o que ele acha, e daí ele me ajuda muito nessa questão, mais pessoal também. Mas a gente esteve sempre muito mais preparado operacionalmente e tudo, administrativamente, do que demandava a empresa em si. A força comercial sempre foi muito menor do que o suporte para o assessor. Então, isso no início foi meio frustrante para mim, que sou comercial na veia e queria acelerar, queria contratar. A gente tinha uma dificuldade enorme em contratar. Por isso que a gente valoriza muito a questão do Ângelo, que foi o primeiro, o Henrique, que está conosco desde o início também, depois veio o Thiago, o Carlos. Todos esses que eu estou citando são sócios da empresa hoje. Porque vieram no início num momento muito difícil. Porque quando tu tem uma estrutura muito enxuta, na entrevista do Ângelo, por exemplo, eu falei para ele que em 5 anos nós teríamos R$1 bilhão. Ele perguntou, tá, mas quanto nós temos hoje? Eu falei, 35 milhões. Como a gente vai fazer isso? Eu não faço a mínima ideia, mas a gente vai fazer. E a gente acabou batendo 1 bilhão um pouquinho antes do 5º ano. Mas por quê? Porque nós estávamos muito mais preparados para dar suporte para os assessores do que a demanda pedia, né? Sim, no caso vocês tinham a parte operacional mais forte do que o comercial. Sempre foi assim, tá? Se tu for analisar hoje o nosso negócio, nós somos 220 pessoas, tá? Mas 74 são a força comercial. O resto é tudo área de suporte. Para tu ter uma ideia do balanceamento do negócio, assim. E geralmente é o contrário, né? Quando tá... Qualquer escritório, na verdade, tem muito assessor e pouco operacional para ajudar a galera ali a desempenhar. Muito diferencial foi o que reflete isso, e aí, quando a gente for falar de futuro, acho que fica mais claro, assim, né? Eu vejo que a gente tem um diferencial em relação a outras operações, e não são todas, mas são a maioria, que a gente já nasce pensando no escritório, na assessoria, como um negócio. Uma visão muito clara de que isso é um business, de que a gente tem que pensar em governança, em gestão, em estrutura, que é muito diferente das operações que a gente vê que começam quase como uma cooperativa ali, né? Pô, 2, 3 caras saem do banco, cada um com a sua carteira, dividem o custo de escritório, cada um atende seus clientes, né? Às vezes um negócio um pouco mais individualista até. Né? Processo, Isso, exato. Uma preocupação, cara, vou atender os meus clientes, tu atende os teus, a gente contrata um estagiário aqui para ficar no operacional e, né, para nos dar um desafogo, e é isso. A gente nasceu com uma visão muito diferente, tanto que por muito tempo, e muito tempo mesmo, a carteira do Lucas não só, né, ela não remunerava ele, ela remunerava a operação, porque o Lucas tinha, né, o grosso dos clientes que a gente tinha naquele momento, então isso permeava em todas as pontas, né, no que a gente estava estruturando atrás e até na ponta comercial do Lucas de dizer, a minha carteira não é uma ferramenta para mim, né, é uma ferramenta para a gente ajudar a desenvolver o negócio, e foi assim por muito tempo, né, até isso que o Lucas comentou, de começar a entrar mais gente e a gente começar a descolar um pouco, né,
esse crescimento da área comercial, da base de clientes? Só complementando o que o Ângelo falou, nós já nascemos como uma empresa. A gente não se via como um agente autônomo. Nós nos víamos como um grupo, sabe? Até, outro caso engraçado, na entrevista do Henrique, o Taiguara falou para ele, olha, ele era contador, né? No início a gente contratou ele para ser o nosso contador interno, que a gente entendia que naquele momento fazia mais sentido. Na entrevista dele, o Taiguara falou, vai ser X valor por cada CNPJ. No mês seguinte, o Taiguara pagou ele por um CNPJ, que era o que a gente tinha. Mas contou a ideia já era ter mais, história, nós vamos ter 4 CNPJs. E aí ele falou, Taiguara, acho que tá faltando. Ele falou, não tá faltando, tá certo, a gente só tem um. Na medida que a gente for abrindo, tu vai ganhando mais. Aí ele entendeu e depois disso resolveu virar assessor. Bastou esse mês para ele, beleza, então começar a achar uns clientes aqui. E ele segue como assessor hoje? Só por curiosidade. Hoje ele é diretor da área internacional, tá? Então ele cuida da parte internacional, a gente tem uma empresa lá em Miami e tudo, e a gente auxilia o cliente a fazer as remessas e tudo para os nossos parceiros comerciais lá, né? E também a questão da remuneração, entender que a tua carteira ela é da empresa, nos ajudou muito. Foi um momento muito difícil porque, eu já tinha filho e tudo, né? Tinha um custo de vida alto. Mas eu apostei tudo nesse negócio. Eu vi esse futuro, porque eu viajei muito para os Estados Unidos de 2014 a 2017. E participei de várias feiras de investimento lá, da Impact, por exemplo. Já foi na da Charles Schwab também? Não, porque a última foi em 2013, que era aberta para advisors do mundo inteiro. 2014 já foi só para advisors dos Estados Unidos. Interessante. Então mudou esse modelo. Até outra história engraçada para a galera entender que no início não são flores, né? Tem muito espinho. Eu não tinha o visto. Quando eu comecei como agente autônomo em 2013, eu não tinha nem passaporte. E quando eu fui contratado, eu saí da Unicred, onde eu era gerente de contas, e fui contratado para uma empresa chamada Bullmark. E aí o CEO da empresa me ligou, ele estava nos Estados Unidos, falou, a gente está muito feliz com a tua contratação, acho que tu vai ser uma peça fundamental no time de Porto Alegre. E para premiar tua contratação, eu gostaria de te convidar para participar da Impact, que vai ser, se eu não me engano, era outubro ou novembro, em Washington. Eu falei, Sem visto. ele perguntou, tu tem passaporte? Tu tem visto? Eu falei, cara, não tenho nem passaporte, mas eu vou conseguir fazer. Era novembro ou dezembro, agora, lembrando, porque deu tempo de eu fazer o passaporte e tentar o visto a primeira vez lá em Brasília. E eu tinha saído do Bradesco em janeiro, entrei na Unicred e saí em outubro. Então era o meu terceiro emprego no mesmo ano. Aí levei lá documentação, né, contrato de compra e venda do imóvel que eu tinha, matrícula do imóvel, tudo. Tudo que dava para levar. Tudo registrando, tudo que dava para levar, extrato de conta, tudo. E tive o visto negado. Bah. E tentei de novo, poucos dias depois, no Rio de Janeiro, tive negado de novo. Fui conseguir o visto em março de 2014. E aí a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em abril, que foi para a feira da Impact. Caraca. Então, foi bem difícil, assim, essa parte. Mas também me ajudou muito, porque eu fiquei aqui sozinho em Porto Alegre. O escritório era na Regos, ali na Carlos Gomes, e era uma sala bem menor do que esse estúdio aqui, e sem janela, não tinha janela para a rua. Era uma sala do meio do corredor, assim. Então eu fiquei lá sozinho por mais de 2 meses, porque o meu gestor ficou em Brasília 1 mês e meio, foi para o evento, até voltar para Porto Alegre. Nesse período eu só estudei. Então eu entendi que, o banco não me deu a bagagem que eu preciso. Me deu uma certa bagagem, mas não o necessário para desempenhar o papel que eu estou me propondo a desempenhar, né, de assessoria de investimento. Então eu preciso estudar. E aí comecei a estudar tudo do mercado. Isso me ajudou muito, porque a partir daí que eu comecei a construir a carteira que a gente iniciou a Faz Capital. Então o início foi Legal. bem difícil. Pô, e trabalhar em uma sala que não tem janela
Deve ser bucha. Cara, é difícil, mas como a Regos era um coworking bem legal, assim, até o gerente da Regos nessa época, hoje ele é nosso sócio aqui, ele saiu da Regos e veio trabalhar conosco também logo depois do início da empresa, foi ali em 2017, eu acho que o Thiago entrou, 18, se não 7 me para engano. 18 ele entrou hoje. E era um coworking bem legal, tu conseguia interagir com outras pessoas. Por exemplo, a gente tem um assessor aqui que é o Juliano, que a primeira entrevista que eu fiz no mercado financeiro foi com ele. Ele era dono da Fence Investimentos, não sei se tu lembra. Tinha um professor da PUC do Rio de Janeiro que era sócio dele e ele tinha o escritório lá. E eu tinha feito no início de 2013 uma entrevista com ele. Para trabalhar com ele. Para trabalhar com ele na Fence, que era lá no Barra Shopping. Nessa época que eu comecei como agente, daí não fui, tá? Agradeci a oportunidade, mas fiquei com medo na época. Depois tomei coragem e fui para a Bullmark. Mas aí encontrava ele lá na Regos. E a gente é amigo até hoje e faz quase um ano a gente contratou ele. Legal. Ele trabalha conosco hoje tem uma carteira sênior, né? Então... Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, em relação à abertura da empresa, quanto tempo mais ou menos levou para que essa carteira se pagasse, vocês captassem mais clientes e o negócio saísse do zero e chegasse ao break-even, que o pessoal comenta? Cara, como a gente reinvestia tudo no negócio, a gente entendia que tinha que fazer isso para crescer, que eu fui começar a ter uma remuneração, eu só pagava o meu custo de vida ali. E às vezes nem dava para pagar o custo de vida. A gente começou a empresa com 10 mil reais cada um, eu e o Taiguara. Foi o dinheiro que a gente colocou para abrir a empresa e tudo. Na época, tinha que botar 100 mil no contrato social lá, né? A gente colocou o carro do Taiguara, era uma Mercedes A200 na época, porque a minha BMW, eu tinha uma BMW 320 branca, que eu comprei de um cliente também, que ele fez um negócio de pai para filho para mim. E a do Taiguara estava quitada e a minha financiada, então... eu já era um assessor alavancado nessa época. E aí, cara, né, fui começar a ter uma remuneração mesmo em 2020, velho. No meio de 2020 para frente ali, que foi quando eu passei a minha carteira de fato. E aí a gente combinou uma remuneração, porque a empresa já estava num momento que podia fazer isso. Mais de 3 anos. Mais de 3, 4 anos. 3 anos, mais ou menos. 3 anos e pouquinho foi que eu demorei para começar a ter uma remuneração. Caraca. É porque eu acho que como, né, na tua pergunta mesmo, né, de quando que deu o break-even, o ponto é que a empresa sempre se pagou, né? A gente nunca teve dívida, nunca atrasou salário, a gente nunca teve problemas nesse sentido. Mas porque, né, o Lucas por muito tempo abria mão de parte da remuneração da carteira, né? Então o nosso break-even foi conseguir em algum momento começar a pagar o Lucas pela carteira que ele deixou no negócio, assim. Foi tipo uma retribuição do período que a gente passou. E não só eu, tá? Não era assim só pra mim, era assim pro Taiguara também, era assim pro Ângelo. O Ângelo por muito tempo ganhava R$ 1.500, mas já era sócio. Então ele já entendia que o meu trabalho, quanto mais eu trabalhava, refletia no negócio. Por isso que a gente entende que o programa de partner da empresa ele é fundamental para o crescimento do negócio. E, citando uma fala do Thales Gomes aí, que eu gosto muito de acompanhar ele, pessoal da G4, da G4? G4, Educação. E aí, cara, ele falou que o melhor agradecimento, o melhor elogio é grana. Só que tem um período para isso. A empresa precisa estar no break-even dela, precisa estar num momento mais saudável financeiramente para a gente poder dar mais grana. Como a gente não tinha grana, para os primeiros que entraram, a gente deu um pedaço do negócio. E um pedaço o Ângelo ele recebeu como remuneração pelo trabalho dele, pelo desempenho dele, obviamente, mérito dele, mas um pedaço significativo do negócio. E acho que é por isso que ele está aqui até hoje, né? Sim. Eu gosto quando surge o assunto do partner, assim, até quando a gente conversa com a gurizada que tá entrando, assessores, porque eu me considero um exemplo muito bom, assim, é um case que eu gosto que as pessoas conheçam, assim, porque... E, assim, eu entendo que a empresa tem momentos diferentes, as pessoas têm as suas próprias fases de vida, né? Nem todo mundo, acho que consegue se estruturar e buscar as coisas da mesma forma. Eu dei muita sorte, né? Que eu tinha uma estrutura muito boa para ficar esse período, né? Não
não dependia tanto da remuneração. Acho que tudo isso, todo esse contexto ajudou, com certeza. Mas acho que isso que o Lucas traz, né, e eu tento vender isso muito pra gurizada, que pelo menos aqui, né, não posso falar por todas as operações do mercado, mas a gente enxerga isso. A gente consegue ver quando o cara tá se dedicando, né, tá indo um pouco além, assim, ele tá esperando o tempo dele, ele não tá sendo afobado, né. Eu hoje, né, desde o ano passado, eu tô como diretor da área comercial, né, então eu lido muito com a ansiedade do assessor, né, acho que como a gente mais lida é a ansiedade do assessor, né, e do assessor, mas vale para outras áreas da empresa também, de querer crescer rápido, de querer ganhar dinheiro rápido, de querer virar sócio rápido, né, e isso é uma gurizada de 20 e poucos anos, né, porque esse mercado vende muito isso, né, essa ideia de que 1, 2, 3 anos o cara vai resolver a vida dele. Isso não tá mais, né, não podia estar mais longe de ser verdade. Então eu tento usar muito o meu caso para mostrar que isso não existe, né? Que precisa perdurar um tempo, que as coisas vão vir, mas elas têm o tempo delas, né? Em função do tamanho da empresa, hoje eu acho que a gente consegue fazer esse processo muito mais rápido do que a gente fazia antes, né? Na minha vez, ou do pessoal que entrou depois, né? O Thiago, ou, enfim. E a gente sempre tenta trazer, acho que o pessoal um pouco para essa realidade, assim, né? E a gente tem muitos bons exemplos dentro de casa. Acho que eu sou um bom exemplo, né? O Thiago é um bom exemplo. A gente tem vários cases dentro de casa que reforçam isso, assim, né? Todos os sócios da empresa hoje, eles em algum momento abriram mão de remuneração, tá? Inclusive a Renata, tá? Todo mundo abriu mão de algo para estar aqui. E isso demonstra que as pessoas tinham muita vontade de estar aqui. E vontade é uma característica comum de todos os sócios. Entende? Eu brinco que o assessor dá certo por 2 motivos, que é a necessidade e a vontade. E eu gosto de exaltar a postura do Taiguara e do Ângelo, porque eles tiveram que ter muito mais vontade do que eu. Porque eu tinha a questão da necessidade, eu não tinha para onde correr. O Taiguara tinha uma estrutura familiar também, empresa do pai dele lá, que o pai dele deixou de herança para ele e para o irmão dele. O Ângelo também tinha uma estrutura familiar. Mas eles tiveram que ter muito mais vontade do que eu por causa disso. Porque é muito fácil tu te acomodar, né? O ser humano se acomoda. Então, eu valorizo muito isso desde o início. E eu tinha a questão da necessidade que me ajudou bastante. E o pessoal acha, e até um recado para quem é um assessor jovem, está começando na carreira, ou para quem pretende entrar nesse mercado. Cara, esse mercado pode mudar a tua vida. Ele tem esse poder, mas não vai ser em 2 anos, tá? Eu tô nessa há 11 anos. Eu sou agente autônomo, né? Desde o final de 2013, início de 14. Então, quase 11 anos, 10 anos e pouco eu sou assessor para estar na posição que eu tô hoje. Não foi algo simples. Eu tive muito suporte, eu tive pessoas melhores do que eu. Sempre brinco que o Ângelo está no meu top 3 das pessoas mais inteligentes que eu conheço e me relaciono, né? A Renata Barreto é uma delas também. Então, foi difícil para todo mundo, é difícil. Se a pessoa está entrando nesse mercado para ficar rica em 1 ano, 2 anos, ou ela vai fazer algo muito errado, que nem aconteceu recentemente, né? Que não é culpa da instituição em si, na minha opinião, são assessores pontuais. Como em todos os outros negócios, tem gente ruim, né? Gente mal intencionada. Se tu tá com essa ideia de ficar rico em 1, 2 anos, não vem para esse mercado. Não vem porque tu vai precisar fazer uma cagada para fazer isso e tu vai te arrepender ali na frente. Agora, se tu tá disposto a investir mesmo, realmente, energia, tempo, dedicação 100% no negócio, pode vir. E pode vir que a Faz Capital está de braços abertos para vocês também. E pode dar o suporte necessário para vocês chegarem lá em 4, 5 anos, 6 anos. Porque um assessor não monta uma carteira de 200, 300 milhões em 2 anos. É muito raro isso acontecer. São casos pontuais, esses não são a regra, eles são as exceções, né? Vende banco. O cara vende banco. Não, o cara já tem um histórico profissional muito grande. Não o cara que vai começar, não tem histórico nenhum, muitas vezes é o primeiro emprego dele, não tem noção nenhuma de hierarquia, de nada. E essa geração de 20 e poucos anos aí, geração Z, eles são muito ansiosos. Não que eu não seja, eu sou também, né? Mas eu tinha o entendimento dessa característica minha e tentava controlar isso da melhor maneira possível. E sempre tive uma visão de longo prazo.
porque eu sempre entendi que essa visão de longo prazo e o foco 100%, nosso foco aqui é o cliente, tá? Não que nós sejamos perfeitos, não somos. A gente tem muita coisa para melhorar e a gente sempre vai ter. A vida é uma constante evolução. Se tu achar que já aprendeu tudo, é o começo do teu fracasso. Tá? Então, a gente sempre teve essa visão de longo prazo também. Nós já começamos como uma empresa de planejamento financeiro. A gente já fazia alocação para o cliente. Não foco 100% em bolsa, até porque a nossa parcela de bolsa, até hoje, ela é muito menor do que a parcela Média, né? da média do mercado. Porque é uma característica nossa ser mais conservador. Não é que a gente não gosta, cara. Não que a gente não de goste. Conservadorismo mesmo, de tentar levar o cliente aos poucos, assim, né? Educar o cliente ao longo da jornada aqui dentro. E também, pô, a empresa tem 7 anos. Me diz qual foi o marketing que a gente passou nesses 7 anos. Né? Em tempos tranquilos, a gente não teve ainda. Então também é uma geração de assessores que só tomou porrada ao longo do tempo. Pô, teve ali 2020, que de março em diante subiu pra caramba, mas, meu irmão, quem estava posicionado em janeiro, fevereiro, derreteu. 0 a 0. Talvez nem tenha recuperado ao longo do ano. Provavelmente não, porque saiu antes. Ou saiu antes. Auge A gente perdeu poucos clientes nessa época e até tem um caso pontual, que era um pai de um amiguinho do meu filho, médico, que eu briguei com ele. Não faz isso, doutor. Tu me falou que tinha tempo, tu tem outros recursos no banco. Não, mas eu vou comprar um carro, eu vou sacar. Não saca. E a carteira dele tinha caído 3%. Porque ele queria 100% bolsa. Eu falei para ele que eu não fazia isso. Porque ele não tinha experiência. Então eu não ia fazer isso com ele. Pro bem dele. Eu falei para ele, ó, seria até melhor para mim, financeiramente falando. Mas não vai ser bom para ti. Eu quero que tu esteja aqui daqui 10, 15, 20 anos. Então não vou fazer. A gente fez 10% em bolsa na época, eu lembro. E mesmo assim ele se desesperou e saiu. E perdeu dinheiro. Pouco, mas perdeu dinheiro. E com certeza, se ele não estudou melhor sobre investimentos ao longo desse tempo todo, que foi em 2020 que ele saiu, né? Se ele não estudou, ele não teve uma orientação adequada, ele com certeza ele pensa que a gente fez algo errado e ele perdeu dinheiro porque a bolsa não funciona. Entende? Mas ele fez, eu falei para ele, tu vai fazer o que todo mundo que perde dinheiro faz. Entrar na alta e sair na baixa. Segura, se tu tem paciência, tem um percentual pequeno, 10% da carteira não era nada. E era uma carteira pequena, não era um valor exorbitante. E eu acho que esse caso que o Lucas estava falando antes sobre o assessor investir, né? E aí eu acho que pensando como gestores, assim, essa mesma ansiedade que o cliente às vezes tem, é essa que a gente traz, que a gente vê que o assessor, principalmente o assessor mais novo, tem muitas vezes. E aí por vários motivos, né? Porque isso é um bom exemplo, né? Muitos assessores mais novos que a gente tem aqui na operação e que a gente vê no mercado, cara, são caras com 2, 3 anos de profissão. E esses caras pegaram 3 anos complicados de mercado. E eles acabam que incorporam muito a experiência deles na experiência do cliente, né? Então, foi o que você falou, acho que um dos motivos que a gente também percebe uma alocação mais baixa aqui na nossa operação, talvez em outros escritórios seja realidade também, é porque a gente vê um assessor muito receoso de como trabalhar esse tipo de produto, esse tipo de alocação. E aí vai muito nessa linha de que o assessor ele tem que entender que é uma profissão de longo prazo e os ótimos assessores que a gente vê, né, que têm sucesso, são assessores que investem na carreira deles. Né? E aí investir em vários sentidos. Educação, né, ir atrás de conhecimento, porque não vai ser a prova da Ancora que vai dar o conhecimento que o cara precisa, né? Nem perto disso. Longe disso. Né? Investir em experiências para ele mesmo, essa coisa que a gente bate muito nessa tecla. Né? A gente não quer a gente acha que não agrega, né? Se a gente entende que o principal ponto, né, o principal serviço que o assessor vai trazer para o cliente em relação à qualidade do atendimento, cara, esse assessor tem que ser um assessor que consiga dialogar bem com o cliente, né, que tenha experiências para compartilhar com o cliente, para gerar mais relacionamento, gerar mais conexão, né, com todo respeito. Não dá para ser um cara bitolado ali em curva de juro e marcação a mercado e DI futuro, porque isso está muito distante da realidade do cliente. Né? É o assessor gestor, né, que a gente brinca às vezes, que é o cara que mora na frente. O analista econômico. Todo assessor está com a mania de ser analista econômico e analista político. Cara, tu é um vendedor. E a jornada do cliente aqui dentro, ela tem que ser uma experiência significativa para ele. Tu tem que agregar valor para o cliente. E isso tu não vai fazer só entregando resultado. Apenas entregando resultado. Tu vai fazer sendo transparente com ele,
tu vai fazer estando próximo dele nos momentos mais difíceis, que é assim que se constrói uma relação duradoura. E tu também vai precisar ter experiências de vida. A gente brinca aqui, né? Pô, tem assessor que quer chegar às 7 horas da manhã e sair às 10 da noite todo dia. Cara, eu não quero que tu faça isso como pessoa, porque não vai ser saudável para ti. E se não for saudável para ti, não vai ser saudável para o teu cliente. Eu preciso que tu tenha uma vida social, porque essa vida social vai impactar também no tipo de atendimento que tu vai prestar para o teu cliente. Ah, como isso, Lucas? Cara, vai ter experiências. Tu tá no início de carreira, eu no início da minha carreira, como assessor, eu costumava convidar o cliente para jantar. E aí tem um cliente especial, um casal de clientes, que eu sempre cito eles, são meus amigos pessoais hoje, eles frequentam a minha casa, eu frequento a casa deles. A filha deles tem 14 anos, eu conheci ela com 4. Ela me chama de tio. Eu levei ela no sábado, no Planeta Atlântida, eles foram para Jurerê, e ela queria ir no Planeta. Ela ficou na minha casa da praia. Eu e a minha mulher levamos ela e a sobrinha da minha mulher. A sobrinha da minha mulher com 16 e ela com 14. Para se divertir, tudo, a gente cuidou dela. Pô, foi super legal. A gente ficou lá esperando ela ficar com os amigos dela e tudo. Foi muito bacana. Mas isso eu só construí porque no início da relação com eles, além da relação comercial, eu convidava eles para jantar uma vez por mês. E aí eles gostavam de ir no Sushi by Kleber, né? Outra história engraçada. Eu lembro que na época... Quem não sabe, o Sushi by Kleber é um dos mais caros aqui de Porto Alegre. Isso, nessa época era o melhor de Porto Alegre. Hoje é o Sushito Experience disparado, né? O grupo Sushito, que é do meu amigo Jean. Cara, para ir nesse restaurante, que dava 400, 500 reais a conta, primeiro eu ligava no cartão de crédito para ver o saldo disponível. E 500 reais naquela época? Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso, 500 hoje. Isso em 2014, cara, era muito dinheiro, entende? Mas é o preço de um sushi bom. E aí eu ia com esse cliente. Cara, essas conversas são valiosíssimas fora do ambiente comercial. Conversava com ele e com a esposa dele, que os dois são clientes aqui, né? Ela, inclusive, também é minha dentista. Mas a minha esposa, na época, ia junto. E essa interação criou uma relação tão próxima que, cara, se tu perguntar de mim pra ele, ele vai dizer, cara, o Luquinhas ajudou a gente a construir o que a gente tem hoje, sabe? E ele sempre indicou a gente, ela também. Vários outros clientes que a gente tem vieram deles. O outro cliente também, que é o nosso 01, que é o Dr. Heck. Cara, o cara é um super amigo mesmo. A filha dele outro dia mudou de emprego, saiu daqui de Porto Alegre, foi para São Paulo, ela me ligou para saber onde ela morava. Se era melhor comprar o apartamento, alugar. Nossa. Eu falei, pô, aluga no início, não sabe se vai ficar aí, tu tá começando a tua carreira aí, sabe? Legal. Vamos fazer as coisas certinho. Então, essa relação foi construída porque além de assessor, além da parte técnica, de entregar resultado, eu era um concierge dos clientes. A gente fez coisas no início, né? Só para terminar, que com certeza a maioria dos assessores não faria. Eu fiquei 2 anos quase, 1 ano e pouquinho, indo uma vez por semana ligar o carro de um cliente que mora em Portugal, no apartamento dele aqui no Moinhos, que era perto do escritório. Então, eu já era dono do escritório, já era gestor, já tinha uma carteira robusta e estava lá porque o cara é um amigo da empresa. Tá com a gente até hoje, é um super parceiro da empresa. E para dizer que é verdade, até antes de começar aqui o episódio, tava contando uma história aí. Foi num evento, fez network e fez um favor para um cara que tu conheceu lá agora. Exato. Eu fiz um novo amigo, né? Ele é de fazer amigos. No Réveillon. O Lucas é de fazer amigos. O cara foi gentil comigo. Eu falei, cara, posso pegar um copo de gelo? Porque tinha faltado gelo na minha mesa. Ele estava na mesa do lado. Ele falou, pô, claro, cara, a mesa é tua, fica aí, fica com a gente aqui, não sei o quê. Então, todos os dias a gente se falou, foi pra festa junto e tudo. E a Jamília é super parceira nisso, tava junto lá. E aí, o cara empresário que nem eu, a gente começou a conversar, se conhecendo, tudo ficou amigo. Pô, o cara precisava de um favor aqui, mandar uma encomenda pra ele lá, daqui de Porto Alegre. Falei, cara, manda aqui pra Faz, a gente manda pra ti. Com certeza, em algum momento, ele vai vir a ser cliente. Com certeza, ele já falou isso.
Ele vai vir em março aqui conhecer o escritório. Legal. Ele é de onde? Ele é de Belo Horizonte. Caraca. Pô, e é massa, assim, que esse nível de relacionamento permite com que o cliente nunca mais dê churn, nunca Não. saia do escritório. Não Cara, sai, nunca mais vai embora. Não vai embora. Eu acho que é isso, né? A gente sempre teve o desafio, né? O nosso desafio inicial era conseguir trazer assessores, né? Porque lá em 2016, 2017 era uma briga, né? Quando a gente Sala conseguiu... pequena, né? Isso, não tinha muito o que entregar pro cara, né? O cara meio feio, nada ajudava. Já hoje tem polo. Isso, o pessoal tá mais arrumado, tem o salão, né? Tem o estúdiozinho, né? O café é bom. Primeira vez que a gente fez boné, o Taiguara era o financeiro, meu irmão, ele quase surtou. Quase acertou. Os bonés. Vai gastar tudo Uma isso fortuna. em boné? Eu falei, cara, faz sentido. Os bonés, a gente fez 100 bonés na Foi. primeira leva. Se dependesse do Taiguara, Cara, não, é que o Taiguara tem uma visão mais administrativa e operacional, assim. E eu entendo ele. Hoje eu sou o financeiro da empresa também, eu acumulo essa função. Cara, eu tô sempre querendo cortar custo, né? Custo é que nem unha, tem que estar sempre cortando, né? Então, não tinha ouvido essa ainda. foi engraçado. Isso aí, Jorge Paulo Lema falou isso. Mas o que a gente tentou fazer nisso era isso, assim, eu acho que era pegar essa experiência que a gente via que o Lucas tinha com os clientes dele, desse relacionamento muito próximo, e tentar adaptar isso, porque a FAS foi se transformando, né? Então a gente, no início, a maior parte dos clientes eram daqui da região, de Porto Alegre, do estado mesmo. O escritório começou a ter uma abrangência muito maior, a gente atende clientes do Brasil inteiro, né? A maior parte dos clientes hoje, em número de clientes, não estão... A gente tem clientes em 33 países. Exato. A gente atende brasileiros em 33 países. Então, essa E a mudança gente de- começou aqui em... Desculpa Não, te não. interromper. A gente começou aqui em Porto Alegre, 70% da nossa carteira, nos primeiros 3 anos, era só médico. Daqui E pra tudo trás. indicação, sabe? Cara, faz um bom trabalho pra esse indica o outro, que indica o outro, que indica o outro. Quando vê, tem 3, 4 da mesma família. Chegava a indicação, nem sabia onde era mais. E investimento em marketing zero, né? Porque indicação... No início, o nosso marketing zero. era zero. Era os bonés aí, era Os bonés era o máximo. Não, daí depois foi engraçado. Eu fiz uma tábua de carne. Daí era R$18. O Taiguara falou, meu, tu tá louco. Tu tá louco. Que o boné era quanto? O boné era por aí também. 14, 15 reais. O Taiguara primeiros, tava né? pirando já. Bah, o Taiguara surtava. Não, quando eu tinha que dar um presente para um cliente, que eu sempre gostei de dar presente pro cliente. Teve um cliente que o Dr. Rodrigo, no aniversário dele, eu falei, pá, esse cara tá ajudando a mudar a minha vida. A gente conversa muito, ele vai quase todo final de semana comigo pra casa da praia. Agora não que ele tá em Jurerê, que ele é chique, né? Mas a gente jogando uma sinuca ali, bebendo um vinho, a gente conversa do início, eu falo pra ele, cara, vocês ajudaram a salvar a minha vida, vocês ajudaram a fazer a FAS Capital o que ela é hoje. E isso eu sempre vou agradecer. E é de coração, é genuíno. A nossa amizade é verdadeira. Eles hoje, cara, são meus amigos assim, eu amo eles e eles me amam. De volta, é muito legal fazer isso. E o nosso mercado tem esse poder, cara. Se tu é um cara honesto, correto, tu tem interesse genuíno no cliente, não é com todo mundo que tu vai virar amigo e na casa e tudo. Não é isso que eu tô dizendo, mas casos pontuais vai acontecer e isso é muito gratificante. Tu participar da vida das pessoas, saber que tu contribui de uma forma que gera valor para eles, é gratificante demais. Dinheiro é muito bom, ele proporciona liberdade, sem dúvida excelente. Mas essa sensação de tu contribuir na vida das pessoas e gerar valor para elas é demais, na minha opinião, né? E esse é o desafio de mostrar isso para essa gurizada que tá entrando, assim, sabe? Duas coisas, né? Primeiro, é um mundo muito mais digital, então, no geral, a gente está muito mais longe dos clientes, né? Mas acho que o desafio que a gente vê que a gente tem, e que a gente... que é um desafio bom, que a gente não quer nunca largar ele, é de garantir que, cara, nosso assessor, ele vai buscar isso com o cliente dele. Mesmo que ele esteja longe do cara, é isso, ele não vai talvez conseguir ser tão próximo, mas de alguma forma ele tem que mostrar para aquele cara que o atendimento que a gente está dando é diferente, a gente está trazendo algo diferente, o tipo de relacionamento que a gente quer ter com ele não é só o comercial, né? A gente quer, até porque agrega muito no serviço que a gente quer entregar, né? O Lucas falou antes ali, a FAS nasceu com uma ideia de entregar um serviço de planejamento financeiro, né? Então uma visão de longo prazo, a gente reter o cliente por muito tempo. É muito difícil fazer isso se a gente não tem um relacionamento mais próximo com ele. Se não entende como é que tá a família dele, como é que são os filhos, o que os filhos pensam, se ele teve um filho novo, né? Se o casamento dele, sei lá, acabou, se ele casou de novo. Todas essas informações importantes que a gente só consegue se a gente está perto do cliente e que nos ajudam muito a fazer nosso trabalho, né? Porque a gente vai encaixando soluções, a gente vai trazendo os produtos do mercado para acompanhar, né?
essa mudança de vida dele, que é o que o Lucas comentou que fez com esses clientes, né? Esses clientes, a vida deles foi se transformando, cara, a gente sempre estava do lado deles, né? E ainda tá, até hoje, né? E vai seguir pelos próximos 10, 15 anos. Né? Tem cliente que se separou e a gente foi lá e ajudou, e hoje a gente atende ele e atende a esposa, né? Separados, uma segue atendendo os dois, porque os dois criaram uma relação muito próxima, assim. Então o desafio e acho que a partir de 2020, né, que isso começou a se intensificar com pandemia, digital, né, é conseguir replicar de alguma forma esse nível de relacionamento com os clientes. Pro digital, né, o meio mais digital. Que a gente... eu não gosto de dizer que a gente é um escritório digital, porque eu acho que o digital é a ferramenta, assim, né, porque a gente quer que os nossos assessores tenham um relacionamento com os clientes. É o meio, né? É o meio. É o meio que a gente utiliza. E por isso que a gente diz, né, que o assessor ele tem que investir no relacionamento com o cliente. Tem que mandar presente, tem que visitar o cliente, não importa se o cara tá no Maranhão, não interessa, entendeu? Para ele ter esse retorno financeiro ao longo do tempo e ele tem que entender que o cliente dele tá ajudando ele a construir isso, cara, ele tem que investir nesse relacionamento, né? É um relacionamento muito importante. E tem que ser de verdade, tá? A gente recomenda para os nossos assessores que, cara, vai visitar teu cliente. Ah, mas eu tô no começo ainda, é difícil, pô, a grana tá apertada. Eu sei que é difícil. E vai ser, mas isso é o que vai fazer tu ter sucesso. Tu estar próximo do teu cliente. Então, se o cliente está em São Paulo, cara, esse programa, fala para ele, ó, no trimestre que vem eu vou ir te visitar. Já compra a passagem, né? Parcela a passagem 10 vezes, sei lá, 10 vezes de R$100. Pega um hotelzinho. Pô, até 2020 eu ficava em cada hotel, assim, porque a gente já atendia alguns clientes fora, né? São Paulo, Rio, principalmente São Paulo e Rio. Cara, fiquei em cada hotel lá, assim, A preço de almoço, praticamente. Não, fiquei num hotel na Glória, no Rio ali. Cara, eu tive que levar minha mala pro escritório, porque eu tava com medo. Saudade. Não, de noite não dava pra sair, entende? Então, pô, fica num hotelzinho menor agora, sabe? Passa um pouco de trabalho agora para colher os frutos ali na frente. Isso a minha avó sempre falava, né? Sempre, ela fala ainda, né? Ela é viva. Não tem como tu colher frutos lá na frente se tu não plantar agora. Então planta agora, né? Aperta um pouquinho, economiza agora para ter lá na frente. Que isso nada mais é do que o que a gente faz aqui, o que a gente recomenda que o cliente faça, né? Tu vê que são coisas que a avó fala que se aplicam à vida de uma maneira geral. E isso a gente fala para os assessores também. Então, invistam mesmo. A apresentação importa. Eu gosto de me apresentar bem. Agora, estou um pouco mais descontraído no look, porque, pô, tá verão, as minhas reuniões são mais tranquilas, são geralmente com o time. É sexta-feira. Polo, calça jeans e tênis. Mas quando eu tenho que botar um terno, pô, tem um terno bacana, bem cortado. Eu digo, cara, tu não precisa comprar coisas caras. Só quando tu tiver capacidade e tu gostar disso. Né? Gastar dinheiro não é o ponto, né? O ponto é... O ponto é tu tá bem alinhado. E aí eu até cito um Instagram do Alberto Solomon. Ele dá dicas de vestuário para homem. Então ele bota lá 2 caras, tá? Um cara com uma roupa bem cortada, ajustada ao corpo dele, e um outro cara com tudo grande, a camisa grande, a calça grande, sabe? Todo desalinhado. Qual cara tu vai querer fazer negócio? Eu mostro para os assessores mais jovens essa foto e digo, com qual tu faria negócio? Com esse aqui. Falei, então, investe. Vai ali na Zara, por exemplo, compra uma calça social, uma camisa. Não é caro. Isso é investimento na profissão. Todas as profissões tu tem que investir, né? A nossa, tu tem que investir em apresentação pessoal. Não adianta tu vir com o cabelo todo desalinhado, a barba toda troncha e achar que, pô, o cara vai te olhar no vídeo ali e vai fazer negócio contigo. Tu tem que te olhar no espelho e saber, e perguntar pra ti mesmo. Eu faria negócio com esse cara? Essa é a pergunta. E a partir daí tu vai investindo na tua apresentação pessoal, né? É verdade, eu costumava falar que na assessoria não precisava investir dinheiro, só tempo e vontade, obviamente. Mas acho que tem essa parte da vestimenta, né, que é importante, tem que estar em um mínimo apresentável
Nem que seja uma camisa branca, ou azul claro, uma calça de Tons sarja. pastéis. Cara, não vem de preto. Eu digo pra gurizada, tu é maçom? Qual tua loja? Tu vem todo de preto, cara. Ah, não, a gente pega. Sabe? É pros dois lados. Se o cara vem muito alinhado, a gente elogia, a gente faz questão de falar. Mas se o cara Isso. erra muita mão, aí ele ouve um pouquinho, né? Não, mas é que assim, ó, Aquela coisa saudável. de Saudável, novo, saudável. a gente tem um ambiente tão saudável aqui na fase, tudo descontraído, que cabe esse tipo de brincadeira com um tom de melhora, digamos assim. Porque a gente fala pro cara, pô, velho, não vende meia soquete branca e sapato, sabe? Vamos ali. Muitas vezes a gente pega o cara, leva lá embaixo. Se o cara é um cara mais humilde, uma pessoa mais humilde, assim, financeiramente falando, a gente leva lá, a gente compra. Cara, a gente já vestiu muitas pessoas aqui. Eu peguei vários ternos, pô, tinha lá 8 ternos. E aí dei uma emagrecida, né, ao longo do tempo também, investi em mim mesmo. Isso é importante, saúde, tudo, né? Fazer exercício físico diariamente é de extrema importância para qualquer profissão. Mas tem um tempo que tu baixa a cabeça só e trabalha, entendeu? Para fazer acontecer. E aí tu acaba descuidando disso, porque para fazer isso tu precisa ter uma certa condição financeira também, né? Porque, pô, academia é caro, suplemento é caro, sabe? Então, Uma alimentação mais saudável, mais cara. a alimentação saudável é um pouco mais cara. Se bem que tu come arroz e frango, tá bom. Também. Exato. Caixa de banana. Frutas. Mas tu vai investindo nessas coisas e vai fazendo diferença na tua trajetória. E eu acho que, porque assim, né? Que, tipo, a gente tá falando sobre, né, gestão de operação, crescimento, e esse mercado ele se profissionalizou muito nos últimos anos, né? Então, pô, a gente olha o dado muito mais no detalhe, a gente olha a geração de lead no detalhe, a gente olha a intensidade do açúcar no detalhe. E eu acho que, sim, isso é muito importante, né? Porque pô, os números fazem a empresa parar de pé também, né? O ponto é que, acho que a gente tá falando tudo isso, não quer dizer que a gente deixe de lado os números, mas é que a gente... E aí é uma escolha nossa, né? E aí eu também sei que tem outras operações que acho que preferem trabalhar de outra forma. Esse lado pessoal, que é tudo isso que a gente está juntando, né? A apresentação, o cara tá motivado aqui dentro, o cara tá se evoluindo como pessoa, pra gente é muito importante. Sempre foi. Né? Assim como o Lucas nutriu o relacionamento com clientes dele ao longo do tempo, e hoje ele tem uma relação diferente com esses clientes, a gente faz isso com o pessoal que trabalha com a gente também. Que é isso, pô, tem gente que a gente trouxe que, pô, o Lucas deu no início do podcast o exemplo do Vista, né? E é até engraçado, porque nesses últimos 2, 3 meses a gente teve uma campanha, vai ter um pessoal que vai viajar para o exterior agora no mês de março. Não, a gente tá vendo essa briga, vários assessores correndo para fazer visto e uns não conseguem. E vai não consegue o visto americano, porque é para ir pro México, e daí tem o Isso. visto mexicano, daí vai pro Rio, consegue o bom. visto mexicano, A sabe? gente vê a briga assim. É nós no início, entende? Isso. É gratificante ver isso também, porque nós passamos por isso. No E aí essas coisas que acho que nos ajudaram a evoluir como pessoa também, eu acho que a gente tenta replicar isso para todo mundo, assim. Então não é que a gente tá inventando coisa na nossa cabeça e o cara, meu, não usa camisa preta porque não pega bem. Cara, é porque em algum momento a gente errou isso, alguém veio e nos deu essa dica e a gente viu que fazia sentido, né? Tipo, por que a gente bate muito na questão do pessoal investir em experiências, né? Quando a gente faz campanhas aqui dentro, a gente sempre fica meio dividido, né? Mas muitas vezes a gente quer dar dinheiro, porque a gente sabe que, pô, ajuda o cara ali. Dinheiro é a melhor coisa, Isso. mas a gente quer dar o dinheiro e, ao mesmo tempo, uma experiência de vida para o cara evoluir como assessor. Então, pô, a gente fez uma campanha e aí a gente deu diária no Colline de France. Caraca, Pô, em um Gramado. hotel de R$2.000 a diária. O melhor hotel de Gramado, hein? Fica a dica. Foi eleito o melhor hotel do mundo. No passado, no retrasado. Caraca. Eu fiquei lá 3 vezes já e recomendo muito para quem queira ter uma experiência diferente. Porque, cara, é um atendimento com excelência do início ao fim da tua jornada lá dentro do hotel. A última vez que eu fui lá, a gente chegou, tudo, o check-in é super rápido, porque tu já manda os dados antes, então eles já tem lá, tu desce do carro, já é uma espumante, uma taça de espumante, tudo, um atendimento diferenciado. Só que eu tinha o café com o CEO no dia seguinte, então eu precisava sair mais cedo. E aí eu falei pro cara da recepção, pô, eu preciso tomar café às 5:30 da manhã, porque eu preciso estar em Porto Alegre até às 8. Então, eu gostaria de tomar café às 5:30, é possível? E ele falou, claro, senhor Lucas, é possível, já vou deixar agendado aqui. Cara,
Eu desci 5h30 em ponto, tinha um garçom, ele fez uma mesa no meio do refeitório lá, do local do café da manhã, que é bem bacana. Ele fez uma mesa no meio, 2 cadeiras, foi quase um café da manhã à luz de velas, assim. Tava eu e a minha esposa, né, a Jamile. E aí, cara, foi uma experiência que eu falei assim, pô, eu vou dar uma gorjeta pra esse cara, velho. Porque o cara foi assim, ó, de uma extrema educação, super atencioso. Meu, eu trouxe coisas pro café, assim, que a gente pediu e tudo. Eu perguntei se tinha, ele falou, não, tem, vou fazer pra vocês, tudo. Cara, foi uma experiência transformadora, digamos assim. E aí, pô, levar isso para um cara que tá começando na profissão, mas já tá tendo sucesso, porque se o cara bateu as metas dele aqui e ficou em primeiro, ele merece. E além da grana que isso custa, claro que a gente também quer dar grana pro cara melhorar de vida. Mas essa experiência vai ajudar ele a ter mais condição de atender melhor o cliente e de gerar mais valor para a carteira dele. Isso. Não, acho que a gente pensa muito desse lado, assim. Porque a gente sabe que nesse mercado o dinheiro vai vir. Os caras fizeram um bom trabalho, né? O que a gente estava falando antes. Dinheiro é consequência, isso. né? E esse mercado, ele tem essa capacidade, né? De fazer o cara ter uma remuneração muito legal. Mas a experiência nem sempre o assessor, ou quem está começando, principalmente, vê valor naquele momento, né? E a gente entende, porque acho que também, né, é difícil o cara ter essa cabeça, assim. Então a gente faz questão de trazer isso para os assessores, eu falo muito assessores, mas para a empresa como um todo, de que é importante passar por isso também. Cara, faz uma viagem, a gente também já fez campanha que em vez de dar dinheiro a gente deu viagem, passa um perrengue, te perde lá, pega um taxista, deixa ele te roubar, passa por essas coisas, porque isso vai criando uma casca, né, para outras coisas. De certa forma, a gente consegue acelerar muitas coisas do processo aqui na FAZ, né? O processo de construção de carteira, de conhecimento técnico do assessor. Experiência de vida é uma coisa que é mais difícil. O cara, no geral, tem que viver a vida para ir pegando experiência. Mas a gente tenta fazer um pouco isso, né? Quando a gente consegue, né, para esse cara que a gente vê que tá merecendo, que tá buscando, que tá querendo, e aí que entram os números, né? Os números não estão fora dessa equação, eles estão lá. Mas para esse cara, a gente tenta trazer um pouco esse lado de construção como pessoa também, né? E a gente tem vários exemplos aqui dentro que, cara, a gente tava almoçando ontem com alguns assessores assim, que estão com a gente há um tempo, com o Vinícius e outros. Cara, assim, é bizarro, acho que a transformação que eles tiveram aqui. Né? Muito como mérito pessoa deles. Mesmo, tá? Isso, como pessoa. Porque tu olha, a gente tira uma foto no primeiro dia do cara, tá? E aí tu tira uma foto dele um ano depois, é visível. Tu pode não conhecer a pessoa, tu vai olhar as 2 fotos e vai falar, o cara melhorou, o cara evoluiu. Então, a gente entende que nós, enquanto empresa, nós temos essa responsabilidade também. Porque todo assessor que está aqui, ele é nosso sócio. Entendeu? Isso aqui é uma sociedade. Tá? Ninguém é funcionário aqui, são tudo sócio. Então, pô, tu tem que fazer o teu sócio evoluir junto contigo, né? Isso é importante. Né? Entrando um pouquinho mais na gestão, assim, pô, a gente falou todo o lado humano da empresa. Que a gente brinca, né? E na nossa opinião é verdade. Nós somos a empresa mais humana do mercado financeiro. Porque a gente entende essa responsabilidade social que a gente tem. Não só com o assessor, mas com o cliente também. De tentar educar ele, para ele saber tomar a decisão. Porque eu não quero aqui um cliente que, pô, ele não sabe o que está fazendo. Eu quero sempre dizer para ele o que a gente está fazendo. Ele pode não entender no início, mas depois de um certo tempo aqui dentro, ele já vai começar a entender. Porque a gente não faz nada sem explicar para o cliente. Ele vira um cliente muito melhor. No detalhe. Pro negócio é muito melhor. Pro assessor é muito melhor, né? Tem um cliente que entende. É longevidade não vai ter do estresse. O nosso sócio Birajara, que é o nosso sócio de cabelo branco, né? Toda empresa precisa ter um. Eu já tô ficando. Mas... eu tô tentando também já, tô me esforçando pra... Mas ele fala uma coisa sobre a nossa missão enquanto empresa, assim, que é perpetuar o patrimônio dos clientes. Né? É fazer com que o patrimônio deles dure o máximo de tempo possível. Inclusive depois deles, né? E de gerações também, né? Passar de uma geração para outra. Legal. Bom, mas muito massa aí o bate-papo, então, com o Lucas, com o Ângelo, da FAZ Capital. Para quem está começando, eu acho que é muito importante entender como que é o escritório, quem são as pessoas que estão por trás, e também saber diferenciar que existe o escritório cooperativa, como comentou lá no início,
um escritório empresa, que é o modelo da Faz Capital, que é um modelo que tende a beneficiar muito mais a carreira do assessor, o crescimento do assessor, fazer com que ele trabalhe do jeito correto e seja bem remunerado por isso também, tanto como pessoa e como profissional, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais a Faz Capital, a gente vai deixar na descrição do vídeo, do podcast, o e-mail, mas se quiser comentar um pouco sobre vagas e como a gente pode fazer para trabalhar aqui dentro. A gente tem um e-mail que é trabalhenafaz@fazcapital.com.br, cai direto no RH, pode mandar o e-mail ali. Se puder comentar que viu esse podcast, vai ser bacana também para a gente mensurar o alcance e tudo. E deixar um recado para os assessores que aqui na Faz a gente faz de tudo, e aí a redundância, né? Perdão da redundância. A gente faz de tudo para que o assessor se desenvolva e ele entenda que a gente vai seguir dando suporte para ele. Então, a gente tem assessores aqui que têm quase 7 anos de casa. Tá? Então, funciona esse modelo. Mas não depende só de nós, depende muito do assessor. Então, se o cara quiser ter uma carreira longínqua, o cara quiser permanecer nessa profissão por muitos e muitos anos, a Faz é o lugar certo. Tem outros, não sou arrogante ao ponto de dizer que somos o único, não, mas tem outros lugares muito bons também. Mas aqui, com certeza, a gente vai dar todo o suporte para o assessor, para que ele se desenvolva não só como profissional, mas como ser humano também. É só para reforçar assim o que o Lucas traz, né, que eu acho que, e ele brincou antes, né, que a gente se considera, né, a empresa mais humana do mercado, é porque a gente vê muito valor em desenvolver isso no assessor. Também não é, né, é porque a gente gosta, mas como negócio também, como business, a gente viu que isso é um lado importante da assessoria. Né? O assessor, né, o analista que a gente falou, o assessor que está muito preocupado só com os números ao longo da carreira, a gente vê que é um cara que tem uma janela mais curta, né? Porque ele vai ter mais dificuldade em evoluir esse relacionamento com os clientes. Então, acho que para quem tem essa visão de longo prazo, e eu tenho falado muito isso nas entrevistas com novos assessores, cara, a gente quer assessores que tenham visão de longo prazo para assessoria. O cara não precisa achar que vai ficar 15 anos na assessoria, né? A gente tem vários casos de transição de carreira e, pô, isso é super normal. Mas quem está entrando nesse mercado, quem está entrando na Faz, é importante que, e vem para assessoria, né? Que tenha visão e entenda que a assessoria é uma profissão de longo prazo, né? Se o cara tem essa visão, tem vontade, está disposto a se envolver, cara, aqui é o lugar, com certeza. A gente quer muito essa pessoa, né? E só salientando, cara, é difícil, tá? É bem difícil, é uma profissão difícil. Tem conversas difíceis, com uma certa frequência, principalmente no início, porque a gente está ajustando os pontos, né? Então, venham de mente aberta, né? Entendam que é na dificuldade, né, que se criam boas pessoas. Nunca foi criada uma pessoa boa na facilidade. É bem mais difícil que isso aconteça, né? Então, vai ser difícil, o dia a dia é muito difícil, a gente tem que matar um leão por dia aqui, mas com certeza tu vai ter o suporte necessário para isso e a gente vai dar o direcionamento correto aqui. Show demais. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo pela recepção, tava bom demais. Estúdio super bacana aqui da Faz Capital, com direito a café, apoio. Muito massa mesmo conhecer vocês. Já conhecia, né? Mas bom retornar aí pro escritório. Obrigado mesmo. As portas estão sempre abertas para ti, a gente agradece a oportunidade de participar também, a gente ficou muito feliz. E recomendo, pessoal, para quem, né, tá entrando na assessoria, que acompanhe o canal do Jonas lá. Eu sei que tem vários assessores aqui que já te acompanham, já entraram nas suas comunidades. E isso está nos ajudando bastante também, né? Então, para quem está começando, recomendo, que acho que é uma baita plataforma, né? O Jonas consegue compartilhar um pouquinho da experiência dele. Ótima troca. Show demais. Valeu.